Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando ao nosso Deus pelo início desse trabalho, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, pelo pão, pelo alimento, pela água, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. E aqui, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Deus, nesta hora, toma a todos aqui nas Tuas mãos, Senhor. Pai, repreende tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que possamos estar aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 196. Glória a Deus. Perdão, 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Minhas dores todas, as mágoas entreguei. Fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da dor, meu protetor do mal. Solicitude minha toma-se. Dos vales é estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desamará nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá. Quer me bem a mim o tempo de morrer. Céu então voando, sua glória eu verei. Anjo nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. O que reina para todo sempre, e a palavra está com nós, pastor. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Como foi passado o dia? Muito bem. Glória a Deus. Cansativo. Cansado. Eu não vejo não. Liga pra minha aí. Liga, eu tô esperando ela. Liga, isso aí é pelo áudio de hoje que ele mandou.
Liga aí, Thaís, por gentileza. Aleluia. Liga aí, Thaís. Liga, depois você faz isso aí. Vai ligar. Fica apertado é Cristo. Pra ligar aqui mesmo, né? Liga aí, bota aí no viva voz, por gentileza. Fica apertado. Eu almocei hoje, cadê ela, mesmo, menino? Eu só almocei hoje, cadê ela, assim? Porque eu tinha esquecido de almoçar. Pode escrever. Irmã Iraci, estou esperando a senhora. Estou aqui, eu já estou no culto, já comecei o culto e estou aqui esperando a senhora. Estou no meio do culto, já comecei o culto e estou aqui esperando a senhora. Acredite, olha, eu estou fazendo isso que hoje, se a senhora não me mandasse aquele áudio, eu não teria almoçado. Então, já que a senhora me ajudou a almoçar, então estou ajudando a senhora a chegar na igreja. Olha, eu só estou fazendo isso porque se a senhora me mandasse um áudio hoje eu não teria almoçado, estaria aqui morrendo de fome. Aí já que a senhora hoje me ajudou a almoçar, eu vou ajudar a senhora a chegar na igreja. Estou te esperando aqui que eu vou começar a pregar agora. Estou te esperando aqui. Vá, tome rápido. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 6. Chega o iPhone, o suportezinho, só o iPhone. Eu tenho como chegar para um pouquinho para cá. Só o suportezinho do iPhone, empurrar para frente. Aí, então você vai sair meio de marketing. Eu já fiz isso. Ontem por cultura assim. Mateus capítulo 6, versículo 6. Irmãos, vamos falar esse mês sobre fechar as trincheiras através da oração. Glória a Jesus. Vamos. Vocês mesmo. Todos acharam? Amém. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições ou de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amado e soberano pastor, Rei da glória, Senhor, aí está, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, de maneira poderosa nessa noite, em nome de Jesus, e que crê diz: Amém. Podemos sentar. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar de oração. Falar de oração para nós que servimos a Deus
já teria que ser algo tão natural, mas sempre temos que falar de oração. Por quê? Porque sempre tem aqueles que esquecem de orar. Sempre tem aqueles que deixam de orar. E a oração para o crente é uma necessidade. Oração para o crente significa fome. Oração para o crente significa sede. Oração para o crente significa tudo aquilo que ele precisa. E nesse mês, irmãos, vamos falar sobre fechar as trincheiras através de oração. E vamos falar muito de oração, irmãos, nesse mês todo. Vamos falar sobre tipo de oração, vamos falar da necessidade da oração. E não existe, irmãos, despertar espiritual se não tiver duas coisas: uma vida de oração e se não tiver uma vida de meditação, irmãos. Não só ler, mas meditar na palavra de Deus, porque o avivamento só vem através da oração, só vem através da palavra. Os grandes, irmãos, avivamentos, se pararmos para estudar, da Rua Azusa, lá no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos, outros avivamentos como estiveram na Escócia, avivamentos como estiveram na Inglaterra, tudo vieram no Pará, tudo vieram através da oração. Irmãos, Eisenhower é um teólogo, muitos livros, ele vai dizer que orar significa abrir mão de uma falsa segurança. Orar significa deixar de esperar de Deus a mesma estreiteza de espírito que você descobre de si mesmo. Orar é andar sob a luz clara de Deus e dizer simplesmente: sou criatura e tu és Deus. Orar significa estar constantemente pronto para abrir a mão de sua certeza e avançar. Aí ele vai dizer, irmãos, que orar é abrir mão de uma falsa segurança, a segurança na qual nós temos. Quantos de nós, irmãos, não vou dizer em todas as áreas da nossa vida, mas em algumas áreas nós dizemos: eu sei fazer aquilo, eu manjo naquilo, quem manda naquela coisa sou eu, quem sabe daquilo sou eu. Mas quando nós oramos, nós sabemos que nós estamos orando é porque nós dependemos de alguém. Então toda vez que nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu não sou nada, não sei de nada, não presto para nada, então eu estou clamando a Ti porque eu sei que é de Ti que vem as coisas, eu estou clamando a Ti porque eu tenho uma necessidade do Senhor, eu estou orando para o Senhor porque eu creio no Senhor. Então é você abrir mão, irmãos, daquilo que você tem, é você abrir mão do seu poder, é você abrir mão das suas riquezas, é você abrir mão, irmãos, e se entregar, se lançar a sua confiança em alguém, e alguém que é poderoso para fazer todas as coisas. Tem um ditado, irmãos, que se fala na Bíblia, não fala na Bíblia, desculpa, mas que eu já vi muita gente procurar esse versículo na Bíblia de todas as formas: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Por muitos anos eu achei que estava na Bíblia. Que eu já perguntei a pessoas ímpias, já perguntei: me diga um versículo da Bíblia. Pouco oração, pouco poder. Teve gente lá fora que já me respondeu isso. Aí tá um bigodinho, gente. Aí eu várias vezes, irmão, já cheguei para pessoas que estavam lá fora e disse: olha, isso aí não está na Bíblia não. Pode estar na sua Bíblia, pois na minha não está não. Mas, irmãos, não deixa de ser uma frase totalmente verdadeira. Se nós vamos receber de Deus a porção através da oração, então a medida que nós buscamos será a medida que nós vamos receber. A medida na qual nós nos aprofundamos em algo é a mesma medida que está aprofundando, buscando alguma coisa. Quem se esforça mais tem uma probabilidade muito maior de encontrar aquilo que está buscando.
Então, se eu oro pouco, eu vou muito pouco encontrar Deus. Se eu oro de uma forma média, eu vou encontrar Deus. Agora, se eu oro, irmãos, de uma vida dedicada de oração, é claro que muito eu vou encontrar Deus. Até porque aqui mais é dado, mais é cobrado. Quem mais busca, mais acha. Não é porque Mateus vai dizer: pedir, a buscar e acharei, bater, a porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate a porta se abre. Conceito de oração, irmãos. Vai ter um homem, Von Allen, ele vai dizer que a oração é a partilha voluntária que Deus faz conosco de sua vontade, de seu poder e de seu amor por meio da palavra humana. E aí, irmãos, oração ela vai significar prece, oração ela vai significar pedido, oração ela vai significar súplica, invocação, petição a Deus, e isso na realidade são formas de oração. Porque isso vai depender muito dos momentos na qual nós estamos vivendo. Vai ter momento que nós vamos clamar a Deus de uma forma alegre. Quem está alegre está querendo expor a todas as pessoas aquilo que sente, e na oração é diferente. E na Bíblia nós temos vários exemplos disso. Davi, quando ele volta ali sambando, dançando na presença do Senhor, também orando, ele vai expor a sua oração a Deus também em forma de louvor. Quando é que Mical vai dizer: aquele homem está ali sambando diante de todo mundo, e aí a Bíblia vai dizer que Deus naquele exato momento serra a madre de Mical. Mas vai ter orações como a oração de Ana. Eu creio que logo quando ela percebe que a sua madre era cerrada, ela orava angustiada, mas orava de uma forma. Ora, porque quando nós precisamos de algo de Deus, vamos orar de determinada forma. O início é sempre de uma forma: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai operar, eu creio que o Senhor está trabalhando. Passa um ano: Jesus, o Senhor está vendo. Passa 5 anos: está difícil, Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, olha aí, Pai, a situação. Mas vai passar 10, 15, 20 anos, as palavras já nem saem lá dos lábios, e é o que a Bíblia vai dizer de Ana. Ana, ela orava uma oração de súplica, porque quando nós estamos suplicando, irmãos, é uma necessidade extrema. Algo que foge das suas expectativas, das suas forças. E orar é isso, irmãos. Buscar algo que esteja fora da sua possibilidade. Porque aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você não pode fazer, que você não consegue fazer, só Deus pode fazer. E isso se chama milagre. E vai ter coisas, irmãos, que só Jesus para operar o milagre nas nossas vidas. Vai ter momentos que só Jesus para trabalhar. A definição, irmãos, teológica, a oração não é algo formal, mas podemos dizer que a oração é uma via de mão dupla. Aí você vai dizer: por que via de mão dupla? Porque se vai, volta. Se vai, volta. Você ora pedindo e Deus ele manda a resposta. Exemplo: Daniel, quando está orando, começa a orar. Começa a suplicar a Deus por tudo que estava acontecendo na Babilônia. Daniel ele vai orar, ele vai suplicar a Deus diante da situação. Mas Daniel ele não para de orar. E aí Daniel ora, mas o interessante, irmãos, é que Deus automaticamente vai responder a oração de Daniel. Mas só que envia a resposta. Mas só que o principado que estava na Pérsia, e quando a gente fala em um principado, é aquilo que rege, o espírito que rege naquele lugar. Quando eu já falei isso aqui, mas quando nós falamos em Brasil, para as pessoas no exterior, qual uma das primeiras coisas que se pensa? É o país do carnaval, é o país
A partir da sensualidade. Eu ia falar outra coisa, o senhor moldou agora a minha palavra, eu ia falar uma coisa pior. O país da sensualidade, o país do futebol, o país do carnaval. As pessoas lá fora conhecem, e quando a gente fala em sensualidade, eu já vou entrar no termo prostituição. Quem olha para o Brasil lá de fora vai dizer prostituição. O que é isso? Ainda é um principado que reina sobre o nosso país, mas a igreja está aí para orar e não se avançar nesse quesito. E a forma que nós devemos avançar. Ontem, quando acabamos o culto aqui, paramos ali rapidinho, e aí desceu a menina. Aí eu disse, eu tenho que falar com essa menina, que aí é outro principado. Aí eu disse, vou falar, não, nunca vi. Sabe quando se diz que eu nunca vi mais feia, quando se fala que ele tá, eu disse, foi ele. Mas só que aí Deus falou, chame ela. Aí eu chamei. E quando eu chamei, irmãos, ela veio. Eu disse, faz favor, Laroa. E ela veio. E eu disse, para, já ajustei um plano da tua vida, posso orar por você? Aí ela veio chorando. Eu sabia, irmãos, para onde ela ia. Já sabia. Nunca vi. Mas Deus me disse que ela ia comprar droga. Aí ela começou meio a chorar. Eu disse, rapaz, se Deus quiser, a gente vai orar por você. Aí comecei a orar, oramos. Eu, irmão Bem-vindo, irmão Alivaldo, irmão Val. E ali dizemos a ela, rapaz, você pode ter a força agora para mim lá, mas não é só meu, tem que comprar de não sei quem. Eu disse, mas a igreja está ali, o dia que você precisar. Mas infelizmente, irmãos, o principado desse mundo, da escravidão das drogas, está ainda perambulando sobre, não vou falar só sobre Salvador, só sobre a Bahia, mas sobre todo o Brasil. Mas Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que cura, Deus é Deus que renova. E nós cremos nesse Deus. E aí, irmãos, Daniel ele vai orar, Deus vai responder, mas só que o principado, e quando eu falo principado, é o demônio que regia naquele lugar, vai se pôr na frente de Gabriel, o anjo que Deus mandou para responder. Mas Daniel, a Bíblia vai dizer que ele não parou de orar. Irmãos, pensa aí, irmãos, aquele homem que estava no poço. Qual é o nome do poço mesmo, gente? O poço, esqueci a palavra agora, fugiu. Mas o homem está beira lá no poço, esperando quantos anos? No tanque de Do tanque de Bethesda, ligado? Quantos anos o cara está esperando ali? 38 anos. Não são como 100 dias, são 38 semanas, nem 38 dias, nem 38 horas, não, irmãos. São 38 semanas. Desculpa. Eu não tenho nem essa. Mas imagina que não falou, mas aqui não é madrugadas, não dava a Deus para que o anjo descesse de madrugada, quantas vezes ele passava a noite, madrugada acordado, e ali pedindo a Deus nem que o anjo desça de madrugada. Por quê? Porque que vai acontecer? De madrugada está todo dormindo, e eu ficar acordado, porque se o anjo descer agora, vai ser muito mais fácil mergulhar e seguir para a frente. Mas não, toda vez que o anjo descia e movimentava as águas, alguém ia na sua frente e ele não tinha ninguém para que pudesse ajudá-lo. Imagine quantas vezes aquele homem orou. A mulher, 12 anos com fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que ela perdeu tudo. Gastou com médico, gastou com tudo que podia. Tratamentos medicinais, tratamentos não medicinais, ela gastou com tudo. E não obteve sucesso. Mas imagine, irmãos, quanto foi que aquela mulher orou. Mas eu quero mostrar a vocês que, independente de qualquer situação, a tua oração ela vai ter fruto. Quando você ora, você está lançando a semente no trono da graça de Deus. E se nós lançarmos a semente e cultivarmos, porque, irmãos, o negócio não é só orar. Você tem que orar, mas você tem que crer. Você tem que orar, mas você tem que permanecer. Você tem que orar, mas você tem que continuar.
Você tem que orar, mas você tem que perseverar. Você tem que orar, mas você tem que permanecer no caminho na qual o Senhor determinou para a sua vida. Porque nós cremos num Deus que, como Ele mesmo fala, que operando Ele, ninguém impedirá. E nós temos que entender, irmãos, que toda oração, independente do tempo, ela vai ter uma resposta de Deus. E aí, irmãos, num capítulo muito conhecido, que é o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nós falamos, irmãos, tanto de oração, e nós só falamos nesse versículo e esquecemos da consequência da oração. Por quê? Eu posso perguntar aqui, quem já leu Jeremias, capítulo 33 todo? A maioria das pessoas vai responder não, porque só se apega ao versículo 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas vai ter irmãos, que quando nós olhamos só o propósito daquilo que aconteceu, muitas vezes nós podemos parar e recuar. Mas quando nós vimos o cumprimento do propósito, é muito mais fácil a nossa fé ser mais acrescentada. Porque aí paramos, irmãos, no versículo 3, do capítulo 33 de Jeremias, mas só que o capítulo continua. E como o capítulo continua, aí ele vai dizer, clama a mim, versículo 3, e te responderei, te anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis. Inacessíveis, irmãos, aqui o que a tradução da minha palavra vai trazer, é quando você não tem acesso, não tem possibilidade de chegar a um lugar, a oração ela vai te dar essa possibilidade. Quando você acha que em algum lugar, alguma situação, você não vai conseguir lá, chegar lá, a Bíblia diz que a tua oração ela te faz acessível a lugares inacessíveis, aonde você acha que você não consegue chegar, se você permanecer orando, aquele lugar que aos seus olhos é impossível, através da oração ele vai deixar de ser impossível e se tornar possível. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das casas da cidade, dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a espada. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres de homens, que matarei na minha ira, no meu furor, porque eu escondi o rosto da cidade por causa de sua maldade. Mas eu mesmo levarei a ela, versículo 6, saúde e cura. Eu os curarei e lhes manifestarei transbordantes paz e segurança. Mudarei, versículo 7, o destino de Judá e mudarei o destino de Israel e os reedificarei como no princípio e os purificarei de todas as suas maldades com os quais pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então essa cidade terá um nome que lhe trará alegria, louvor e glória diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que lhes faço. Temerão espantadas por causa de todo o bem e da paz que lhe dou. Aqui, irmãos, o reino de Israel e de Judá estava destruído, acabado. O reino de Judá e o reino de Israel, irmãos, aqui já eram dois reinos. Já estavam separados, um reino com 12 tribos, outro reino com 10 tribos. Um reino com 2 tribos, outro reino com 10 tribos. Das 12 existentes. Mas aí quando Deus ele diz, olha, clame e responder-te-ei. Mas aí ele vai trazer a consequência do clamor. Ele vai trazer a consequência da oração. Ele vai trazer a consequência. E aí, irmãos, eu trouxe alguns elementos do poder da oração. A oração é um ato de comunhão com Deus. Porque a oração se torna uma conversa. E sempre tem alguém, né, que a gente quer conversar. Vem cá, amiga. Parceiro, vem cá que a gente quer conversar com você. Não tem alguém? Porque a gente tem intimidade. Tem comunhão. E com Deus não é diferente. Lembra que a oração é uma via de mão dupla. Segundo,
A oração traz o transbordamento de um coração agradecido. Livro de Hebreus, sua Bíblia, Hebreus, capítulo 13. Culto de ensino, irmãos, é culto de folhearmos a palavra de Deus e aprendermos mais de Deus. Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15. Você de casa também se acompanhe. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Aleluia. Vai nos dizer assim: assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Porque o que é que o apóstolo Paulo, suposto escritor dos livros aos Hebreus, está dizendo aqui? Olha, a oração é uma fala de um coração que está agradecido. E qual é o primeiro agradecimento que todo crente tem que ter, irmãos? Qual é? O agradecimento pela salvação da sua vida, porque Deus nos resgatou, irmãos, de todo mal. A oração, irmãos, ela nos traz a alegria de um coração renovado. Abra aí o livro de João, no seu capítulo 16, versículo 24. A alegria, o gozo que só o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações. João, capítulo 16, versículo 24. A Bíblia vai dizer o seguinte: até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Alguém pode me trazer aí alguma outra versão? De João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Alguma outra versão? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Para que a vossa alegria se cumpra. A Bíblia está dizendo: pedis e Recebereis. pedis e Recebereis. pedis e Recebereis. para que a nossa alegria seja plena, absoluta. E quando nós estamos alegres, o nosso espírito ele se renova. Mas isso tudo é fruto de oração. Irmãos, Êxodo, capítulo 33, versículo 17. Porque a oração é uma conversa íntima entre você e Deus. E aí tem um homem, irmãos, fantástico na Bíblia. Êxodo quanto? Êxodo, capítulo 33, versículo 17. Aqui está Moisés, irmãos. Pensa num homem fantástico, esplêndido. O homem subia no monte, ficava 40 dias orando ao Senhor. Era ele Deus. Ele subia com Josué, Josué ficava no meio do monte, e Moisés dizia: Josué, fica aqui, meu filho, agora vai ser eu e ele. Se você quiser, olha dali, mas eu vou ter que orar de cima. Irmãos, não se espantem comigo. Eu imagino lá, irmãos, os cumes do monte se batendo, Deus e Moisés ali. A conversa era tanta, o poder era tanto, que toda vez que Moisés ele tinha que descer, ele tinha que botar um lenço na cara, porque o rosto de Moisés resplandecia e ninguém conseguia olhar na cara de Moisés. E aí, irmãos, nós temos que desejar ter uma intimidade tamanha com Deus. Temos que ansiar e buscar, irmãos. Não é só desejar, não. Porque a Bíblia vai dizer: buscai e achareis. Tudo, irmãos, depende de um ato nosso. Um ato de pedir, um ato de suplicar, um ato de insistir na porta do coração de Deus. E aí, irmão? Conversa. Imagina Moisés lá. Era muita coisa a se falar, irmãos. E muita coisa a receber. Aqui mais busca, mais tem. Êxodo capítulo 33, versículo 17. A intimidade era tanta. Vamos ler a partir do versículo 12. Vai dizer assim: e Moisés disse ao Senhor:
Senhor, o Senhor me disse que é para eu subir com esse povo, mas não me mostra quem enviarás comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. E o Senhor respondeu, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui, subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da tua terra? Então o Senhor disse a Moisés, farei também que isso que me pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Isso aqui é uma intimidade. Vai ter um determinado momento que Deus vai dizer a Moisés, eu não vou com esse povo. E aqui, irmãos, no início do versículo, capítulo 33, Moisés está dizendo a Deus, Deus está dizendo a Moisés, e vai ter um momento que Deus vai falar a Moisés, ó, o teu povo. Agora pense, Deus tira o povo do Egito, Moisés só é um instrumento. Aí Deus vai olhar dentro dos pacados de Moisés e vai dizer, teu povo. Teu povo. Vamos ver se eu acho isso aqui. Capítulo 33. O teu povo tiraste da terra do Egito. Não, acho que é o 32. Não, acho que não é um pouquinho mais para trás, não. Quando o povo peca. Foi quando foi É o bezerro de ouro, né? Eu acho que é o capítulo 33. Porque no capítulo 2, os idólatras, eles vão ser mortos. E aí no capítulo 33, Deus ele vai dizer que ele não vai andar com o povo. Deus ele vai dizer que no determinado momento, olha, não vou com o povo. Aí Deus vai dizer, o teu povo. O teu povo. Pensa aí, irmãos. Aí Moisés, irmãos, ele vai rogar ao Senhor. Não é o primeiro, não? O que é que os egípcios vão falar? Vai, disse mais assim. Não, lê para você. O que é que os egípcios vão falar? O que é que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou para abandonar eles lá? Deixar na seca? Deixar morrer? E morrer, irmãos, a maioria. Mas fruto dos seus atos. Fruto daquilo que planejou. E cada um fez. Mas aí Deus ele vai interceder, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Deus vai ouvir a oração e clamor de Moisés. Aí vai ter um momento que Deus vai dizer, olha, vá, eu vou com o povo, é o meu povo, Moisés. Mas isso porque, o que foi acontecer? Moisés teve uma conversa íntima com Deus. Irmãos, queira ser privilegiado por Deus para ter intimidade profunda com Deus. Não ache, irmãos, que ter intimidade com Deus é algo de utopia. O que é utopia é uma coisa que você deseja que não vai acontecer. Sabe aqueles sonhos que você diz, poxa, ninguém vai conseguir isso, é uma utopia, irmãos. Mas a oração, irmãos, não é uma utopia. Ter intimidade com Deus não é utopia. Ter intimidade com Deus é uma realidade que está acessível para mim, é uma realidade que está acessível para você. Agora basta não somente nós buscarmos de todo o coração, a Bíblia vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque ao Senhor com o seu coração, com a sua alma. Busque ao Senhor com tudo aquilo que você pode buscar. Porque o que vai acontecer depois só vai ser fruto da sua busca incessante ao Senhor. O que vai acontecer depois é um resultado. Elementos, irmão, da oração. Amor. O amor é primordial em qualquer relação. Se não tiver amor, aí a Bíblia vai dizer,
Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Se não tiver amor, nada se. E na oração é diferente. Você não vai conversar com ninguém que você não ame. Geralmente aquelas pessoas assim que a gente tem a gente não quer nem chegar junto. Né? Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Se ele casa também, abre sua Bíblia. Culto de oração é culto de mexer na Bíblia. Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Porque se não tivermos amor, irmãos, as coisas não vai. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se eu não ouvir o clamor de quem precisa, não adianta eu clamar. Se eu não enxergar o necessitado e olhar ele como carente de Deus e ajudar nas suas necessidades, e aí o livro de Tiago, lá no final do Novo Testamento, vai dizer, irmãos, uma maneira geral, é que o povo dentro da casa do Senhor estava rico, o povo dentro da casa do Senhor estava com dinheiro, mas só que o povo necessitado estava lá de fora, e os crentes ali naquela época, quando Tiago escreve a sua epístola, o que eles faziam? Quando viam necessitado, Deus te abençoe, Deus ele vai te fazer alguma coisa, mas não contribuíam. Aí Tiago vai dizer, não adianta ficar só no Deus abençoe, você tem que fazer algo em prol. Então, o que é que Provérbios Salomão está dizendo aqui? Quem tapa os ouvidos ao clamor daquele pobre, esse também vai clamar e não vai ser ouvido, porque eu tenho que ter amor. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. A Bíblia vai te falar, irmão, sobre o amor a todos. Jesus falando. E no versículo 4 ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e oreis pelo que vos persegue. Amai os vossos inimigos e oreis pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Eu só uso uma frase desse versículo, uma frase minha, sabe qual é? É luta. A pessoa está te perseguindo e você está mandando Deus orar por ela. É difícil de dizer. Mas é um mandamento. Para nós é uma obrigação. Para nós é necessidade. Elementos, então, elementos básicos da oração. Primeiro, amor. Segundo elemento básico, irmãos, o que é básico? Eu tinha um chefe que dizia assim, ó, no lugar do básico ele dizia higiênico, porque quando você acorda, você vai escovar os dentes, você vai tomar banho, você vai se tomar um banho. Aquilo que é higiênico é aquilo que é necessário. E aquilo que é necessário é uma coisa básica, porque nós fazemos todos os dias. Segundo elemento, perdão, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, versículo 25. Olha só o que é que a Bíblia vai dizer. Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Versículo 26. Mas se não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, o primeiro elemento básico da oração qual é? Amor. Segundo elemento básico da oração é o perdão. Porque se eu não perdoar, Deus não vai
Vai. Se eu não perdoo, uma vez eu disse uma pessoa em um barco, a questão não foi perdão não, a questão foi uma outra. Mas eu tive que dizer, não sei nem para que você está orando. A pessoa está com o coração todo magoado e pedindo a Deus alguma coisa, alguma bênção, mas irmãos, Deus ele não vai atender, irmãos. Nenhum, né, Cristo? Esse crente insuportável. Eu disse, não, irmão, insuportável não é a Bíblia. O Evangelho, irmãos, não é o tempo todo passando mão na cabeça, não, irmãos. Deus institui regras e nós temos que segui-las. Se a gente não segue aquilo que Deus determina, irmão, para quê? Se não nos submetemos à vontade de Deus, ou nós nos esforçamos para nos submeter, ou de nada adianta. Mas você diz, eu sou pecador, mas está se esforçando. É complicado, mas está se esforçando. É difícil, mas está se esforçando. Está complicado, mas está lutando. E o que importa é você lutar, porque vai ter situações, irmãos, que vai ferir. A faca vai entrar. A faca não, que a faca é pequena. A peixeira também. A espada vai entrar. Mas você vai ter que perdoar. Irmãos, ninguém vai dizer aqui não. Perdoe e amanhã serão seus melhores amigos, não. Mas você tem que olhar com o coração de perdoador. Você tem que olhar com um coração, irmãos, agradecido, sincero, porque o perdão é um elemento básico da oração. Terceiro elemento, adoração. Para você viver uma vida básica de oração, você tem que adorar. Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 15. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Vai nos dizer assim: assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Oferecer sacrifício de a todo tempo, a todo momento, a todo instante, independente, irmãos, da situação, independente, irmãos, da dificuldade, oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 21. A Bíblia vai dizer o seguinte, 2 Coríntios, capítulo, desculpa, irmão, 2 Crônicas, é luto, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22, a Bíblia vai dizer: depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem à frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E aí, irmãos, versículo 22, quando começaram a cantar, quando começaram a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, também que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Para os irmãos se situarem, irmãos, aqui nós estamos falando quando Deus concede vitória ao rei Josafá. Josafá, e algumas Bíblias vão falar Jeosafá. Quando Deus concede vitória a Josafá, irmãos, quem vai dar a vitória é Deus. Deus vai dizer: Josafá, irmãos, ele vai conclamar o povo para orar. Mas quando o povo ora, Deus responde.
E aí Deus vai olhar para Josafá e vai dizer o seguinte: olha, Josafá, só louve. Porque na minha oração eu tenho que adorar. Na minha oração eu tenho que adorar. Se eu não adorar, não vai. A adoração é elemento básico. A gente pede tanto, irmãos. Pede. Comece a oração adorando o teu Deus. Comece a tua oração exaltando o nome do teu Deus. Porque é fundamental. Primeiro elemento, amor. Segundo elemento básico da oração, perdão. Viu? Terceiro elemento, adoração. Quarto elemento, confissão. Aí, irmãos, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, vai dizer, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer sobre a confissão. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Porque todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores remidos do sangue do Cordeiro. Aí o versículo 9 vai dizer: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que muitos sabem que nós somos pecadores confessos, porque temos que confessar a Deus os nossos pecados. E quem não peca? Ato, pensamento, muitas vezes pelo falar. Todos nós, irmãos. Todos nós somos falhos. E aí, irmãos, quando nós confessamos, nós estamos reconhecendo, irmãos, que o erro é nosso. E Davi é um exemplo de confissão, irmãos. Qual é a diferença de Saul e Davi? Davi reconheceu. Saulo se manteve firme. E encobriu, se manteve firme e encobriu. Aí a Bíblia vai dizer que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Saul foi lá. Foi o que Saul fez? Primeiro, Deus mandou destruir tudo os amalequitas. Saul foi e deixou ou pegar ouro, vaca. E aí depois ainda foi oferecer sacrifício. Não, depois ele foi dizer que foi o povo. E ainda foi oferecer sacrifícios em nome do Senhor. Mas ele foi oferecer sacrifício, Samuel apareceu. Ele foi pedir perdão ao profeta. Assim que receberia o sacrifício? O profeta? Quem receberia? Deus. Mas Davi, quando peca, primeiro, irmãos, Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e quem não engana. Enquanto eu me calei, os meus ossos, algumas traduções vão dizer, os meus ossos se secaram. A minha vai dizer, enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim. Mas aí no versículo 4, do versículo 5, do capítulo 32, em nome de Marisete, vamos orar pela senhora assim, em nome de Jesus. Pode crer no poder da oração. Estamos falando de oração. A irmã Marisete está pedindo oração, a esposa do nosso presbítero Antônio Rodrigues.
Versículo 5, irmãos: confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmão, Saúl vai pedir perdão a Samuel. Samuel não é representante de Deus, era. Mas só que o pecado dele foi contra Deus. O pecado de Davi também foi contra Deus. Mas quando Davi pecou, ele foi diretamente a Deus. Versículo 5 do capítulo 32. Senhor, confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Irmãos, quantos de nós erramos e nós queremos colocar a culpa nos outros, quando a culpa na realidade foi nossa. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão àquele que é poderoso para perdoar, ele, irmãos, perdoará os nossos pecados. E como a Bíblia diz, olha, apagará as nossas transgressões, apagará as nossas iniquidades e nos mostrará, irmãos, qual é o caminho na qual nós devemos trilhar, porque a confissão, irmãos, é feita para Deus, porque quando nós confessamos, nós estamos abrindo a nossa consciência e reconhecemos que o erro veio de nós, o erro foi nosso. A Bíblia vai dizer que Deus a ninguém tenta. Me empolguei. Deus a ninguém tenta. Pecado, na realidade, é uma consequência daquilo que nós somos tentados. E o homem é tentado pela própria concupiscência, irmãos. O homem é tentado por aquilo que a sua carne atrai. Alguns atraem a prostituição, a outros a sua carne atrai as drogas, a outros a carne atrai o roubo, a outros a carne atrai tantas coisas ruins, irmãos. Por isso que nós jamais devemos julgar, irmãos, alguém pelo seu pecado. Porque muitas vezes é aquela pessoa que não tem força. Ah, mas eu sou melhor porque eu não roubo. Eu sou melhor porque eu não... Não, irmão, não é melhor não. Não é melhor não. Somos fracos. Por mais que a nossa fraqueza não seja igual à fraqueza do nosso irmão. Mas todos nós somos fracos. Independentes das misericórdias do Senhor. Reconhecer o pecado, irmãos, é confessar com o nosso sentimento. Abrir o coração para que Deus possa nos perdoar. E aí outro elemento, irmãos, é a gratidão. Por sermos pecadores remidos. Não tínhamos o direito, mas hoje nós temos os nossos nomes escritos no livro. Para que coisa melhor? 1 Timóteo, capítulo 1, no seu versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, no seu versículo 2, Paulo vai dizer a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão. Meu filho, meu filho, meu filho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Não, vem antes. Só eu procurando Tessalonicenses no lugar errado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sede gratos por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja grato, irmãos. Aí tem aquela música, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aí, olha isso na música.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer, irmãos. por todo o meu ser. Diga a Deus, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça a Deus, irmãos. Te agradeço. Gratidão, irmãos, é um elemento básico da oração, irmãos. É você agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Diga, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nossos irmãos é bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos estar orando para estar assim, tirando dízimo e oferta. Louvado seja Deus. Pai querido e amado, nesta noite queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, pela palavra que ouvimos, Senhor, que possamos guardar em nosso coração e praticar tudo o que ouvimos, Senhor, para que assim possamos ter a graça de todos os dias estar aqui para te louvar e bendizer o teu nome. Quero convidar o nosso auxiliar aqui para estar louvando o Senhor. Até o dízimo de oferta. Glória a Jesus. Cansados, irmãos, na paz do Senhor? amém. Irmãos, aproveitando o pastor louvor, vamos estar louvando o hino. Qual o nome dele mesmo, pastor? Lembra? Te agradeço o que você está cantando? Está cantando? Não, vamos lembrar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Digam, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Nosso pastor morreu. Glória a Jesus. Eu vou ver da chugada da árvore, irmão. Parecida mais velho que eu, acho. Irmãos, glória a Jesus. Segunda-feira que vem nós continuaremos falando, irmão, falar o mês todo, irmão, sobre oração, reforçando as nossas trincheiras através da oração. Mas para isso, irmão, a gente tem que ter alguns elementos, irmãos, que a oração nos mostra e a oração nos traz, irmãos. É uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que continua caminhando sempre e firmes. Irmãos, alguém tem algum pedido de oração, já que nós estamos falando de oração? Minha avó, Luísa. Dona Elza. Elza. Só lembro do primeiro L. Ítalo, Deus abençoe meu príncipe. Ítalo, lá, obreiro na Assembleia de Deus em Parque São Cristóvão, está nos acompanhando aqui através do Facebook. Vamos orar pela nossa irmã Marisete Rodrigues, ela é Rodrigues também, esposa do irmão Antônio Rodrigues, irmã Marisete Rodrigues, nos pediu oração, orar por Joyce, Tati, Caroline, orar por Joyce também, em nome de Jesus, por Betinho, por Rai, por Mozão, que é seu Roberto, nos treinando, eu faço assim, Mozão,
de Jesus. Irmãos, olha aí, mano. Deixa, olha, mano, tá querendo caçoar aí de mozão. Deixa não. Ramon, tá querendo caçoar de mozão. Deixa não. Irmãos, amanhã de manhã estaremos aqui, irmãos. Culto matutino, consagração em oração, das 6 às 7 da manhã. Se Deus permitir. Pô, irmão, tá sendo tão gostoso. Oh, Jesus. Que eu levanto, vejo o povo, assim, de joelho, orando, ali clamando, só dá vontade de chorar. Só dá vontade de chorar, mas com chuva, com sol, estamos aqui em nome de Jesus, irmãos. Amém? Amado soberano pastor e rei da glória, obrigado ao Pai por estarmos na tua casa. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença, Senhor. Meu Deus, toma, Senhor, Dona Elza em tuas mãos, toma, Senhor, Tati. Senhor, toma Luísa, Pai, em tuas mãos. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Oh, Senhor, por seu aleluia. Roberto, Espírito Santo de Deus, por Joyce. Senhor, visita a Em nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, Raíssa, Betinho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, toda enfermidade, toda dor, Senhor, repreendendo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Deus, a filha é tua, Senhor. Meu Deus, o vazio é teu, a é teu. Continua, Senhor, trabalhando, Pai, e dando a vitória, Deus, aquilo que a tua filha tem pedido. Meu